Ok, minha gente, retornamos aqui para o nosso Baixada em Foco. Minutinho, não sai daí não, hein? O programa que fala de tudo um pouco. Olha, não vou me alugar mais, só aqui, ó. Ligue para cá, participe, nós temos mais um convidado, obviamente, né? Um assunto palpitante. Aliás, os assuntos que é feito pela produção do Baixada em Foco é para que você possa participar, você possa inquirir e com certeza absoluta você possa chegar mais do que nunca, com certeza absoluta, juntinho com a gente. Então, se prepare, não tenha medo, tá? O programa é feito exatamente para você. É por isso que eu quero a sua participação. Eu estou recebendo meu amigo de muitos e muitos anos, conheci o pai deste cidadão, né? José Luiz Dia Valinho. Ele agora está lançando o livro, e não é no tempo da brincadeira que você pegava livro e jogava no canal, esse aqui é de verdade, né? E nós vamos conversar um pouquinho, me dá licença, porque pacifismo e autonomia das cidades, a evolução do óbvio, todo mundo quer. Nós vamos falar exatamente sobre o lançamento desse livro. Zé Luiz, um grande abraço, obrigado pela sua participação aqui. Da onde veio essa ideia, como começou, como surgiu? Antes de mais nada, eu que agradeço o espaço para a gente divulgar um trabalho de 25 anos. De 25 anos? 25 anos de política, essa é a conclusão, em que por muito tempo eu participei de vários partidos políticos, de alguns, e a conclusão, depois de muito tempo, é que a política, normalmente ela não é vista com a forma adequada ou a forma correta. A política é uma coisa em que as pessoas têm um preconceito muito grande. Normalmente a política no Brasil, ela historicamente é atrelada ao poder, à corrupção, aos interesses pessoais. E a política, o entendimento dela está na própria palavra, e a maioria das pessoas não tem essa visão. Só para lembrar, a palavra política ela vem do grego, polis, né, cidade, e política nada mais é do que a vida na cidade. Então a política tinha que ser uma satisfação, tinha que ser um orgulho. As pessoas deveriam ter orgulho de falar que gosta de política, que faz política. Infelizmente a história não permitiu isso. E a política hoje, o livro, ele coloca essa visão. Nós temos que ter uma ideologia, antes de mais nada, e a ideologia que todo mundo quer é a paz. O pacifismo no século XXI é a ideologia do século XXI. Não é a ideologia que busca a qualidade de vida, e o livro ele tem essa conclusão de que a ideologia do século XXI não é o socialismo, não é o capitalismo, não é o comunismo, não é o liberalismo, é o pacifismo. Essa ideologia ela é mundial. E a autonomia das cidades é uma proposta da sociedade se organizar. A sociedade hoje é organizada como há 100, 200, 300 anos atrás. A sociedade, os cidadãos se organizam praticamente no país, eles não se organizam nas cidades. E a política, como diz, a vida na cidade, a gente entende que a sociedade está organizada errada. Os cidadãos deveriam se organizar nas cidades. É assim que os cidadãos se organizam nas igrejas, é assim que os cidadãos se organizam nos sindicatos, mas como cidadão não é assim. Os cidadãos eles prestam contas a um governo federal e aí a política começa errada. Zé Luiz, a partir daí... Deixa eu fazer uma perguntinha. Eu percebi que você falou que nós estamos na contramão da política. Quem está na contramão da política? Os políticos ou o eleitor que não cobra o político? A sociedade. Os políticos não nascem... Então é a sociedade que está na contramão? Sem dúvida. Os políticos não nascem em árvores. Os políticos são eleitos pela sociedade. A sociedade, ela se modernizou, nós estamos na área no tempo da internet, nós estamos no tempo da informação, né, em tempo real, estamos aqui fazendo um programa ao vivo, mas a política ela ainda é do século passado. Ainda nós pagamos impostos como pagávamos impostos no tempo de Tiradentes.
Não mudou nada. Ainda o Tiradentes perdeu o pescoço reclamando do quinto que pagava ao rei. E nós estamos no século XXI, nós não pagamos mais um quinto, nós pagamos 2/5 de impostos ao mesmo governo federal. Obviamente que essa situação num país continental como o Brasil, ela é uma beira, para quem faz administração de empresa, qualquer pessoa que administra, essa centralização, ela é um absurdo. Ela só proporciona aquilo que a gente já conhece há muito tempo, que é uma má distribuição de renda, porque centraliza-se tudo e acaba não voltando esse nosso dinheiro dos impostos. Então, essa organização social, ela está muito atrasada. Você falou que ainda é do século passado, algo desse tipo. Séculos passados. Nossas leis também são, ou o problema não é a lei? É complicado, né? As leis, de uma certa forma, também. Elas estão tão erradas quanto. As leis, ela pressupõe que o sistema está correto. E o livro, ele coloca que é o sistema que tem que mudar. A conclusão do livro é essa mudança de sistema. O sistema centralizado, ele só leva a realmente às desigualdades. Só para ter uma noção, os países de melhor índice de desenvolvimento humano, os países da Escandinávia, por exemplo, 2/3 dos impostos são geridos nas cidades, administrados nas cidades. E para onde vão? Obviamente, 2/3 ficam nas cidades. Ficam nas cidades. Aí a conquista da cidadania fica muito mais fácil. A coisa fica muito clara. Política é a vida na cidade. A vida na cidade para quem? Para os prédios? Não, para os cidadãos. E o que o cidadão quer? O cidadão quer cidadania, o cidadão não quer riqueza, o cidadão não quer dinheiro. Ele quer qualidade de vida, quer saúde, quer educação. E nem quer o Estado, nem quer o federal, ele quer a cidade, Na cidade. Onde ele mora, onde ele tudo vive, na cidade. A gente nasce na cidade, a gente vive na cidade, a gente estuda na cidade, a gente precisa de saúde na cidade, a gente precisa de habitação, de lazer, tudo é na cidade. Então, obviamente, os impostos também teriam que ser geridos na cidade, só que os impostos não são. Ari, só para ter uma noção, não sei se você tem essas informações, mas de 90% dos impostos arrecadados não ficam nas cidades. 70% fica na União, 20% no Estado e o município fica com 10% dos impostos arrecadados. 10% depois dos repasses, depois que os deputados barganham, pleiteiam verbas, ficam depois com 10%. Mas os impostos são para conquistar a cidadania. E a cidade fica com 10%? Não tem como progredir. É do prefeito que a gente cobra um hospital, um pronto-socorro que atenda bem, as escolas que dê aula. É do prefeito que a gente cobra lazer. É do prefeito que a gente cobra condições de habitação. E os impostos vão tudo para o governo federal. O governo federal tem que cuidar da saúde na Vila Margarida, da segurança aqui na praia. Esse raciocínio é realmente do tempo do Império. Bem, você já percebeu sobre o que nós estamos falando, né? Então agora está na hora de você também inquirir, de você também fazer a sua pergunta. Ao fazer a sua pergunta, você vai estar concorrendo, tá? A Morte e Vida Severina. Eu tenho 2 pares de convite para amanhã e outros 2 pares para o dia 9, todos em dezembro. Zé Luiz, vamos falar um pouquinho do livro? Você fica à vontade, se quiser a gente continua debatendo, mas vamos falar um pouquinho do livro. De quem são as frases, textos e letras de músicas? Dá pra gente mostrar? Quando você fala? Eu vou tentar... Isso. Tem... Esse livro é uma coletânea de frases, textos, letras e músicas, né? Vamos explicar para o amigo telespectador como essa música. Você pegou música que tem algum significado político? Todas elas. Todas elas? Todas elas. Por exemplo... Qual é o compositor mais político aí? Quem que seria? É muito complicado, mas só um exemplo. A gente chama até de um hino à cidadania, a música do Gonzaguinha. A música do Gonzaguinha né? A gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão. A gente considera que essa letra praticamente foi feita para o livro, ou o livro foi feito baseado para completar essa letra, mas o que a gente quer é isso, a gente quer viver pleno direito, a gente quer todo respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser apenas um cidadão. E tem letra do Gabriel Pensador, tem letra do Beto Guedes, tem frases
Nossa, são tantos, mas tem do John Lennon, são muitos, tem Milton Nascimento, tem Chico Buarque, tem várias frases, tem algumas letras, mas os textos são muito interessantes, tem texto do Gandhi, tem texto do Einstein, textos de Martin Luther King, tem texto do pessoal de São Vicente, Carlos Alberto Indalécio, são textos de jornais, de revistas, em que eles colocam essa visão de paz e cidadania. Eu estou abrindo aqui, né? Cidadania. Deixa eu ver o que eu mais tenho aqui, só para ter uma ideia, né? Feliz, cidade. Aliás, você percebe que a palavra felicidade é felicidade? Às vezes a gente não para para pensar. A felicidade junto é individual, né? Felicidade é uma coisa muito pessoal. Agora, felicidade é a sociedade, é o coletivo. A gente entende que isso a sociedade tem que se organizar já nos mesmos níveis da informação. Nós temos que se atualizar no século XXI. Nossa sociedade, repito e insisto, a organização social ainda é do tempo do Império. Não mudou quase nada. O que teria que ser mudado, então? A frase que a gente resume no livro é o seguinte: o cidadão colabora com a cidade ampara o cidadão. Eu tenho uma empresa em São Vicente, eu tenho que pagar impostos em São Vicente. Eu sou um cidadão de São Vicente, eu tenho que pagar impostos em São Vicente. Então, a cidade tem que recolher os impostos dos cidadãos e das empresas da cidade. Isso é o mais racional. Manda-se uma parte para o Estado e o Estado manda-se uma parte para a nação. É muito comum quando a gente fala isso, que as pessoas falam, mas tem cidades que não têm condições de mandar dinheiro para o Estado. É verdade, tem cidades muito pobres que não têm condição de mandar dinheiro para o Estado, e aí elas têm que segurar o dinheiro para garantir a cidadania dos seus cidadãos. Tem cidades tão miseráveis que, além de não contribuir, muito pelo contrário, precisam até de ajuda. Só que nós somos uma das 10 maiores economias do mundo, e nós temos uma população que não é da China nem da Índia. O Brasil, esses números já são antigos. O nosso problema não é um país pobre, e sim a má distribuição. Os impostos nossos são muito altos, cerca de 36% do PIB dos impostos, os maiores do mundo. Mas no que centraliza tudo, não volta. O Brasil, historicamente, a política é corrupta. Isso é uma história. Por melhor que os governos tentem ser, o sistema burocrático, o dinheiro vai e dificilmente volta. Volta apenas uma parte. Aí a gente paga muito imposto e tem que ter saúde privada, porque não tem saúde pública de qualidade. Tem que ter educação privada, porque não tem educação de qualidade. Nós temos que pagar seguro para carro, entram nas nossas casas, quer dizer, roubam as nossas casas. Nós não temos, pagamos impostos nos mais altos do mundo e não temos cidadania nenhuma. Temos que pagar tudo de novo.